Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Vieira e eu sou um estudante de Física da UFV, do campus de Florestal. Faço parte aqui do PIBID e este vídeo é um projeto dentro do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. E hoje eu estou aqui um pouco para poder falar sobre o trabalho que dentro desse projeto, que era para poder dizer um pouco sobre cientistas que sejam ou mulheres ou pessoas negras, ou ambos, e eu fiz sobre a Madame Wu, que foi uma cientista asiática. E vou falar um pouco da história de vida dela. Eu não tenho base teórico-matemática para poder falar sobre o trabalho dela com decaimento beta, mas eu vou deixar isso para os mais curiosos dentro da área de física, eu incluso. Então, vamos começar apresentando aqui um pôster que foi feito por mim para este projeto. O título dele é Vida e Obra de Madame Wu. Aqui sou eu, minha supervisora e coordenador, e ele contém as partes do resumo do pôster, a vida acadêmica da Madame Wu, um pouco sobre o trabalho dela, as conquistas que, como dá para ver que são muitas, ela foi uma pessoa ela recebeu bastante prêmios e conquistas e todo tipo de coisa. Para conhecer mais, caso você ainda tenha curiosidade para poder saber um pouco sobre a vida dela e o trabalho dela, vá nessas referências que eu coloquei aqui e a conclusão, os agradecimentos que eu coloquei. Aqui no resumo eu vou ler só para poder dar uma breve introdução e nos demais tópicos eu prefiro fazer um comentário mais breve. Então vamos lá. Xiang Xiang Wu foi uma brilhante cientista que conquistou seu lugar na história, contribuindo imensamente para o conhecimento humano e deixando seu legado de coragem, determinação e amor pela ciência. Ela fez jus ao seu nome, que significa herói corajoso, e ganhou títulos como a primeira dama da física e rainha das pesquisas nucleares. Sua história é emocionante e inspiradora e seu legado vive. E aqui está uma representação dela em seu laboratório. Disse aqui que seu legado vive, quis dizer em referência ao seu legado de amor pela ciência e é uma filosofia de vida que, como que uma cientista uma vez disse, que eu sou uma das pessoas que consegue enxergar beleza na ciência. Com certeza, Madame Wu também conseguiu enxergar essa beleza e eu espero que mais pessoas, cada vez mais, consigam enxergar a beleza da ciência. Vou dizer um pouco sobre a vida acadêmica dela agora, mas vou pegar de base algumas fotos da época. Então, vou parar a apresentação aqui e dar um contexto histórico de onde a jornada dessa fabulosa cientista começa. Começa na China, obviamente, a Madame Wu era uma pessoa chinesa, era uma mulher chinesa. Ela termina o seu pós-doutorado lá. Seu orientador, que fez o seu... Não, perdão. Ela terminou o seu doutorado lá, perdão, corrigindo aqui, e o seu orientador, que tinha feito pós-doc nos Estados Unidos, recomenda para que ela fizesse o mesmo. E ela fosse para a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Ele recomendou que ela fosse para a Universidade de Michigan. E aí, então, Madame Wu aceitou o pedido e foi para lá. Contanto, ela não gostou muito da universidade. Uma das coisas que fizeram com que ela mudasse, pedisse a transferência para uma outra universidade, foi devido ao absurdo fato de que, na época, na universidade, as mulheres não eram permitidas a usar a entrada da frente na universidade. Elas tinham que ir na entrada dos fundos da universidade para poder entrar dentro. Então, devido a isso, ela desistiu logo de cara de fazer parte daquela universidade. Então, ela pediu transferência para a Universidade da Califórnia, que era uma universidade um pouco mais
liberal, vamos dizer assim, mas podemos dizer que era uma universidade um pouco mais inteligente, com bom senso, enfim, continuando. Lá ela conheceu o laboratório de pesquisas nucleares e se apaixonou pelo lugar. Ela também conheceu o que seria o amor da sua vida, um outro chinês físico que participava do laboratório também. E no mesmo dia, é engraçado porque ela conheceu tanto o seu futuro esposo quanto o laboratório de pesquisas nucleares, e os dois passaram a ser uma paixão para o resto da sua vida. Ela conheceu alguns cientistas famosos lá também, incluindo o cara que cuidava daquele laboratório de radiação, que era o Lawrence, que é um importante físico da época. Ela chegou a conhecer o Lawrence. Eu vou fazer uma apresentação para poder mostrar imagens. Tem no Google imagens sobre aquela época, aquele lugar. Olha só, ela aqui no laboratório. Aqui não centraliza, não. Mas olha, ela aqui, com um olhar perspicaz, em volta de tantos homens, altos, né? Mas mesmo assim, ela ali, firme e forte no laboratório. Ela foi uma física experimental, como pode ver por essa outra imagem aqui, ela fazendo algumas... Ela aqui no laboratório, olha. Algumas modificações aqui nesse equipamento. Mas voltando, aqui eu vou mostrar o pôster de novo para vocês. Tem aqui alguns parágrafos, tanto quanto extensos, sobre a vida acadêmica dela, mas depois dela se mudar para a Universidade da Califórnia, ela se apaixonou pelo laboratório de radiação e pelas pesquisas nucleares. Na época, um dos grandes problemas da física era o entendimento de como acontecia o decaimento beta. Decaimento beta é um processo radioativo que, na época, era um mistério para os cientistas. A física quântica, que eventualmente ia ajudar na compreensão do decaimento beta, ela estava ainda... era uma área que ainda estava sendo pesquisada e que ainda era um pouco, vamos dizer, tinha mais perguntas do que resposta dentro da área da física quântica. Por isso, para a compreensão do decaimento beta, como a gente precisava da quântica, era um pouco difícil ainda tentar entender o que estava acontecendo. Mas aqui eu comento um pouco mais sobre isso no trabalho dela. Mas vamos continuar falando sobre a vida acadêmica dela. Mas o foco de pesquisa dela foi sobre o estudo de radiação, principalmente no decaimento beta. Anos mais tarde, ela viria a dizer essa frase aqui, muito bonita. Decaimento beta foi como um velho amigo. Sempre haverá um lugar especial em meu coração reservado para ele. Então, aqui dá para ver claramente o seu amor pela ciência e aquilo que eu comentei mais cedo na apresentação sobre ver beleza na ciência. Em 1944, Madame U se juntou ao Projeto Manhattan, e o Projeto Manhattan ele foi um projeto dos Estados Unidos para o desenvolvimento das bombas nucleares que eventualmente atingiriam as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Ela fez parte dessa pesquisa, trabalhando principalmente resolvendo um problema. Eu não sei se aqui eu comento, mas uma curiosidade é que havia um problema onde a radiação ela estava escapando dos containers, e isso era extremamente perigoso para os cientistas que estavam lá em volta, porque é uma coisa nociva, mortal até, né? Senão aconteceria Chernobyl 2, lá em Los Alamos, que era o lugar onde estava sendo o laboratório para o projeto Manhattan. Ela resolveu o problema do escapamento de radiação, vamos dizer assim, e trouxe o segurança de novo para o laboratório de lá. Após o fim da guerra, Wu se tornou uma pesquisadora na Universidade de Colômbia e, em 1952, uma professora associada. A Universidade de Colômbia fica em Nova York. Lá permaneceu pesquisando e ensinando até o final de sua vida. Seus estudantes a chamavam de Dragon Lady, Lady da Dragão, pelo seu forte caráter e personalidade. Então aqui a gente vê como Madame U era uma pessoa de uma personalidade
muito forte, muito perspicaz, uma pessoa que, como o próprio apelido dela diz, Lady Dragão. Então, era tão forte quanto um dragão, apesar de ser uma mulher que a gente vê assim, ela baixinha, né? Mas não, ela era uma mulher firme, muito inteligente. Um pouco sobre o trabalho dela, ela se baseou nos estudos teóricos de Enrico Fermi, que foi um importante cientista italiano, para poder realizar um experimento que ficou conhecido como experimento U, para a comprovação dessa teoria, que explicava o decaimento beta. Eu vou parar de apresentar aqui, porque eu quero contar uma história sobre esse experimento. Esse experimento ele foi realizado com 3 pessoas, Madame Wu e mais 2 colegas cientistas chineses também. Eles realizaram esse experimento, que foi, em grande parte, bolado, vamos dizer assim, né, pela Madame Wu. Realizaram o experimento e conseguiram comprovar a teoria de Enrico Fermi. E esse experimento ele é muito importante porque existia dentro da teoria do Fermi uma coisa que ela não condizia com a realidade. Perdão, com a realidade observada até então. A teoria do Fermi ia contra uma lei natural na física. E até então, nenhuma lei natural havia sido quebrada, nenhuma lei natural havia sido. Como é que eu posso dizer? Nunca havia sido refutada, vamos dizer assim, uma lei natural. Uma lei natural a gente imaginava como sendo uma premissa geral para todo o universo, para qualquer outra base teórica. Mas o Fermi, a teoria dele necessitava que uma certa lei natural, que era a lei da conservação de paridade, que nem vou começar a explicar aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, a lei da conservação de paridade, ela precisava ser quebrada para que a teoria funcionasse e desse jeito a gente conseguisse explicar o decaimento beta. O decaimento beta. Ok. O experimento dela, novamente, eu não consigo explicar exatamente como foi o experimento, mas o experimento funcionou. O experimento U funcionou. E com isso, ela e mais seus 2 colegas conseguiram comprovar a teoria de Fermi e desprovar. Essa é a parte mais interessante, mais legal. Os caras conseguiram desprovar uma lei natural. Madame Wu conseguiu desprovar uma lei natural. Isso nunca tinha acontecido antes. Muito importante. Excelente. Muito inteligente. O que aconteceu? Isso rendia um Nobel. Rendia Nobel. Mas é considerada até hoje uma das maiores injustiças do Nobel, que somente seus 2 colegas físicos que levaram o Nobel. Ela não levou. Ela não levou o Nobel. Por quê? Porque ela era mulher? Porque ela era asiática? Infelizmente é provável que sim. Mas ela não levou o Nobel. Hoje, a própria academia dentro do Nobel reconhece que esse foi um dos maiores erros que eles já cometeram. E vamos ver aqui depois, dentre as conquistas da Madame Wu, que ela recebeu diversos outros prêmios. Ela foi um dos cientistas mais premiados que eu já vi. Mas vamos chegar ainda nessa parte. Mas ela, então, infelizmente, não levou o Nobel e seguiu sua pesquisa em decaimento beta em processos nucleares. Aqui eu digo um pouco mais sobre o experimento, sobre como foi. Vamos agora para as conquistas dela. Aqui tem cada uma das conquistas, que é uma lista muito longa, tem muita coisa para falar, mas eu faço questão de falar, porque cada um dessas conquistas ela mereceu. Ela foi, em 1948, eleita como membro da American Physical Society. Em 58, eleita como membro da US National Academy of Sciences. Em 58 também, primeira mulher a obter um doutorado da Princeton University. Em 59, prêmio de conquista American Association of University Women. Em 1959 também, prêmio de Research Corporation.
62, medalha John Price Wetherell, Franklin Institute. 62, prêmio Mulher do Ano, American Association of University Women. 64, prêmio Comstock em Física, da National Academy of Sciences. Em 1965, prêmio de conquista Shincheon Culture Foundation. Em 1969, honrável membro da Royal Society of Edinburgh. Em 1974, prêmio Cientista do Ano, da Industrial Research Magazine. E aqui segue. Um dos prêmios mais importantes que ela recebeu foi em 1978, onde ela recebeu o primeiro Wolf Prize, que é o prêmio Wolf. E ela foi a primeira pessoa na história deste prêmio a receber o Wolf Prize. E o Wolf Prize é uma das grandes premiações hoje em dia que a gente tem entre os nossos colegas cientistas. Então, ela foi a primeira a receber esse prêmio. E ela é tão importante, gente, e aqui no Brasil a gente não conhece mesmo essa cientista, e é uma pena, a gente deveria conhecer mais ela. Ela recebeu tantas conquistas e ela é tão lembrada pelas pessoas que até hoje em dia, olha só, em 2020, ano passado, ela foi honrada no New York City Hall em 2020, e este ano, em 2021, ela será honrada de novo pelo United States Postal Services com selos em sua homenagem, selos de carta mesmo. Então, até hoje, ela ainda é lembrada pelo seu importantíssimo trabalho dentro da física, e ela precisa ser lembrada por todos nós, por nós brasileiros também. Para conhecer mais, eu deixo aqui duas referências, que são 2 livros que eu usei para poder fazer este trabalho. Eu vou deixar eles também, eles estão disponíveis aqui, ó, as referências estão todas aqui, para caso quem tenha se interessado e queira saber mais. E a conclusão, vamos ler aqui. Madame Wu certamente é alguém que merece todas as honras e prestígios. Sua contribuição científica é extraordinária e sua vida pessoal é inspiradora. Na história da física, poucas pessoas ousaram questionar as leis naturais, pois é premissa de uma lei natural que ela seja verdadeira. Mas Wu nos provou que a ciência pode e deve questionar até aquilo que é mais fundamental. Conhecer mais de sua jornada é conhecer mais da jornada de todas as mulheres que contribuíram para o conhecimento científico. Suas lutas e vitórias. Não devemos deixar que a história se esqueça delas. E por isso que este trabalho foi feito para honrar a memória da Lady Dragão. Então é isso. Resumidamente, esta foi Madame Wu. O seu trabalho ele foi de extrema importância. Talvez eu venha fazer mais vídeos falando sobre o trabalho dela em si, quando der, se eu achar uma explicação fácil para poder dizer. Mas eu espero que todos tenham entendido e que todos tenham gostado da apresentação. Muito obrigado. Meu nome é Rafael Vieira.